na minha casa, entra na minha vida. Boa noite, Rádio FM. Começando aqui mais um Frequência Máxima. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Terceiro vídeo da série sobre os 5 Ds do Evangelho. A gente já falou sobre a criação, sobre o pecado e a queda, e agora a gente vai falar sobre o julgamento. E eu tô aqui de novo com quem? It's me, Cairo. E diz ele. Eu. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A gente entendeu como foi a criação, como é que tudo foi criado. Entendemos que Adão e Eva pecaram e por causa disso nós e todos o mundo inteiro que passou e vai passar está destituído da presença da glória de Deus. Mas agora a gente vai entender como é que é feito o julgamento e o que é o julgamento. Como é que a narrativa bíblica fala sobre isso? Porque a gente foi destituído da glória e do nada a gente volta para a glória. Tem um tempo entre isso. Tem um tempo entre a gente ser destituído e a gente ser restituído por Deus. E quando Adão e Eva são separados da presença do Senhor, ou seja, eles sofrem a influência do pecado, o pecado contamina eles se afastam 100% de Deus. E toda a geração deles são todas afetadas pelo pecado. A gente vê então a história bíblica passando por vários homens, passando por Noé, até chegar em Jesus. E a gente vê a história da Bíblia, a história do Antigo Testamento, o homem buscando se resolver com Deus. E Deus, lá em Moisés, ele dá uma constituição para o homem seguir. A gente vive em Portugal, nós estamos nesse momento em Portugal, graças a Deus. E a gente vive aqui um sistema parlamentarista presidencialista, ou sistema presidencialista parlamentarista, onde o povo escolhe o presidente da república e também escolhe os deputados escolhem o primeiro-ministro. No Brasil, a gente vê o sistema presidencialista corrupto, onde o povo escolhe um presidente, mas o sistema escolhe outro e rouba o povo. Deus então entrega para Moisés a lei, a tábua da lei, onde tem os 10 mandamentos. E com o tempo ele foi entregando para Moisés todos os preceitos da lei, os 600 e poucos preceitos da lei. A lei não são só 10 mandamentos, tem muito mais coisa por trás dela. Se você quiser ler, leia Levítico que você vai saber como é que é toda a lei de Deus que foi entregue para Moisés. É isso. Então a lei de Moisés, que Deus entrega para Moisés, é basicamente uma forma que o homem devia seguir para conseguir ser justo diante de Deus, ser justificado. Quando a gente está perante o tribunal, acusado por um crime que é desobediência civil, o juiz vai olhar para a gente e vai falar, olha, você está condenado e você vai ser preso por isso, ou não, você não é condenado, você está justificado aqui, o que você fez, está tudo certo, pode seguir para a sua vida. É exatamente isso que significava a lei. A lei era a gente seguia a lei em completo, para que quando a gente chegasse a Deus, Deus olhasse e falasse, vocês seguiram a lei, vocês estão justificados do pecado de vocês e podem viver o reino comigo. Só que nós percebemos que não deu certo. A gente tentou de todos os jeitos cumprir a lei através de rituais, de sacrifícios e de leis morais, só que não deu certo. Porque o problema não é a lei. O problema somos nós. O problema é a gente. É. Parece que eu tô terminando com você. O problema não é você. O problema sou eu. O problema sou eu. E não importa o quanto o homem tentasse, ele ia falhar. Até o homem mais sábio que pisou nessa terra, depois de Jesus, ele pecou. Que foi Salomão. Então se Salomão, que tinha uma sabedoria totalmente desbalanceada, pecou, traiu a lei, imagina eu. A gente já tá lascado, gente. Então, não tinha como a gente cumprir a lei, cara. É algo impossível. A humanidade não conseguiu cumprir a lei. Nem Moisés conseguiu cumprir a lei. Elias não conseguiu cumprir a lei. Cara, ninguém conseguiu cumprir toda a lei. Todo mundo falhou em algum ponto da lei. E o homem tentou se aproximar de Deus, só que o homem não conseguia, porque o homem estava contaminado pelo pecado. E o homem matava, o homem fazia sacrifício. Chega um ponto que Deus olha para a humanidade e fala, cara, parem de fazer sacrifício. Parem de fazer sacrifício. Porque vocês fazem sacrifício para mim, mas o coração de vocês não está inclinado para mim. Então não adianta nada vocês matarem um cordeiro que não tem culpa de nada, se vocês mesmos não estão inclinados para minha vontade, porque eu quero, se vocês não estão com o coração quebrantado pela minha presença. E a gente vê que isso faz total sentido com a passagem que a gente leu aqui em Romanos,
que fala que o salário do pecado é a própria morte. Nós vemos que quanto mais a humanidade pecava, mais eles se enchiam dessa morte, a ausência de vida, seja internamente nas suas ações ou no exterior, acontecendo guerras e atrocidades terríveis. Só que nesse versículo ele também diz que o presente de Deus para nós é a vida eterna através de Jesus Cristo. Então nós entramos agora numa boa notícia. Como o Douglas já disse, não tinha como a gente cumprir a lei. Então Deus envia Jesus Cristo. Não para abolir a lei. Tipo, Jesus não chegou, pô, a galera aí não tá conseguindo cumprir, então bora tirar a responsabilidade deles. Não, Jesus veio, olhou, falou, a galera não consegue cumprir, então eu vou cumprir no lugar deles. E através da minha graça, eu vou dar poder para eles conseguirem viver da mesma forma que eu vivi. Então nós vemos que o nosso pecado tinha uma condenação e que o preço era a morte. Mas nós vemos que Jesus pagou esse preço. Foi Jesus que morreu no nosso lugar. Foi Jesus que tomou sobre si as nossas chicotadas. Ele que tomou sobre si a nossa humilhação. Ele tomou sobre si a nossa morte. E através dessa morte, ele nos trouxe vida. A gente estava conversando aqui sobre uma história muito interessante. É uma parábola. Existia um reino. E nesse reino tinha um rei. O rei decidiu criar uma lei que era a seguinte: todo mundo que for pego roubando, matando ou cometendo qualquer crime vai ter os 2 olhos arrancados. Então certo dia os guardas trouxeram para o rei um menino e eles disseram: rei, esse menino aqui foi pego roubando e a lei manda arrancar os 2 olhos dele. Então o rei vira para eles e diz: ok, se a lei manda 2 olhos ela vai ter. Só que os guardas disseram: mas rei, tem um problema, esse menino é seu filho. Então o rei ficou assim: pô, eu não posso arrancar os olhos do meu filho, porque que tipo de pai eu seria? E o povo ia achar que eu sou um rei tirano. E eu também não posso deixar de arrancar os olhos do meu filho, porque o povo olharia pra mim como um rei parcial, que não é totalmente justo, que defende o outro só porque é meu filho. Então o rei virou para os guardas e disse: se é 2 olhos que a lei quer, 2 olhos a lei terão. Arranque meus 2 olhos. E mano, o rei decidiu no lugar do seu próprio filho. E nós vemos Deus fazendo isso. Deus, ele tomou sobre nós a nossa condenação. E isso é o maior escândalo do evangelho. Deus foi humilhado no nosso lugar, para que a gente pudesse ter vida eterna dele, para que a gente pudesse ter a graça de viver conforme a vontade dele, segundo o coração dele. E o que muda na gente? A gente percebe que a lei, ela traz um estilo de vida pra gente. Eu não posso matar, porque se eu matar, eu vou estar descumprindo a lei. Se eu descumprir a lei, eu vou pro inferno. Eu não posso roubar, porque se eu roubar, eu vou estar descumprindo a lei. E se eu descumprir a lei, eu vou pro inferno. Eu não posso fazer tal coisa, porque eu descumpro o que está na lei. E por causa disso eu vou pro inferno. Mas qual é o verdadeiro objetivo de eu não matar? Ou de eu não roubar? É porque eu tenho medo de ir pro inferno. Não deveria ser isso. Não deveria ser isso. Então eu tô embaixo de um jugo do pecado. Muito forte. Uhum. É mais ou menos aquilo. Você chega numa criança e fala: por que você não pode pegar uma caneta que não é sua? Porque se eu pegar, o meu pai vai me bater. Você vê que aquela criança não obedece o pai porque ela ama o pai. Se o pai dela não estiver presente, ela vai roubar. Ela vai roubar. Entendeu? E quando vem Jesus, cumpre a lei, morre em nosso lugar, a gente é liberto do jugo do pecado, a gente passa a ser escravo juntamente com Cristo. Por que a gente não rouba mais? Por que eu vou roubar, cara, se Cristo morreu na cruz por mim? E eu amo tanto a Deus, a ponto de eu abdicar dos meus desejos humanos para viver o meu reino, o reino dele, juntamente com ele. Eu não vou roubar, eu não vou matar, eu não vou trair minha esposa, eu não vou me prostituir, eu não vou cometer pecados com o meu corpo, eu não vou defraudar as pessoas, eu não vou enganar as pessoas, porque se eu faço isso, eu estou magoando a Cristo. Eu estou chateando a Cristo. Eu estou pegando todo o sacrifício que Cristo fez na cruz, eu estou jogando no lixo. Não serviu de nada. E isso é muito interessante, porque isso nos coloca numa posição de que as nossas obras não vão mudar nada daquilo que Cristo fez. Sim. Nada. O que Cristo fez está feito.
Cristo veio, morreu por nós e acabou. Eu não posso ser melhor ou pior que vai mudar a morte dele na cruz. Agora, o que eu faço? As minhas obras, elas mostram o tanto quanto eu dou valor à morte dele na cruz. Não são as minhas obras não são para glorificar a mim. Poxa, a gente está aqui gravando esse vídeo no YouTube para as pessoas serem edificadas, serem alcançadas. Não é para a gente crescer. É porque a gente ama tanto Deus, ama tanto Jesus. A gente é tão grato pelo que Cristo fez por nós, que a gente se dispõe do nosso tempo para estar ensinando as pessoas, para estar ajudando a caminhada das pessoas. E essa é a grande beleza do Evangelho. É que agora a gente não é mais escravo do pecado. Agora a gente faz parte de uma grande família de Deus. E a cruz significa isso. A cruz vazia significa a vitória de Cristo sobre o pecado. A vitória de Cristo sobre a morte. É verdade. E também teve essa condenação que caiu sobre Jesus para nos trazer vida. Mas haverá um dia que quando Jesus voltar, que haverá o grande julgamento. E ninguém nesse grande julgamento vai para o inferno ou vai para o céu pelas obras que praticou. Vai para o céu ou vai para o inferno se creu em Jesus ou se não creu em Jesus. Agora o crivo não é mais se eu cumpri ou se eu não cumpri, mas eu criei, eu aceitei o que Jesus fez por mim, eu aceitei esse sacrifício que ele fez por mim. É engraçado que no Antigo Testamento, na lei, quando eu pequei, eu vou levar o cordeiro até o sacerdote vai matar o cordeiro e ele vai colocar o sangue do cordeiro sobre o topo da arca, a ponto de quando ele olhasse para baixo, ele não visse mais o pecado, ele visse o sangue do cordeiro. Quando Jesus morre por nós, o sangue dele está sobre nossa cabeça. E quando Deus olha pra gente, ele não olha mais o nosso pecado. Ele olha o sangue do Filho dele, o sangue de Cristo. E no dia do grande julgamento, quando a gente for julgado por Cristo, o nosso advogado, que é fiel, que não dorme, e então Deus for ver e vai falar, cara, mas o Cairo pegou aqui. Jesus vai falar, mas eu morri por esse pecado do Cairo. Ele é justo pelo meu sangue. Ele é santo pela minha morte. O Cairo é santo, o Cairo é justificado, o Cairo é perdoado. Então Deus vai falar, Cairo, entra. Você está justificado dos seus pecados. Bora jogar um FIFA. É isso, o grande julgamento. Eu cresci com um certo medo no dia do julgamento, porque eu era ensinado de uma forma que eu tinha que temer. Porque ia ter um telão no céu que tudo que era oculto ia ser mostrado. Esse famoso telão. E Deus ia condenar e a gente ia pro inferno. Crescendo embaixo daquele jugo do pecado, mesmo estando na graça, a gente ia embaixo do jugo do pecado até entender realmente o que significa o Evangelho, o que é a maravilha do Evangelho. É a gente não ter pena, a gente não ter medo do dia do julgamento. Porque o dia do julgamento é o dia que a noiva vai encontrar com o noivo, é o dia que o advogado vai defender o réu, e é o dia que o juiz vai descer a sentença. Vocês, família amada, que viveram, que foram perseguidos, que foram açoitados, vocês foram alcançados pela graça. E agora venham e vamos viver uma eternidade juntos. Pô! E vai ser tão lindo. Vai ser lindo. O encontro da noiva. Coloca em mim. Coloque em mim um coração Enquanto isso, Enquanto coloque em mim um coração apaixonado. Enquanto isso, coloca em mim um coração apaixonado. E é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal do cara que tá aí na descrição. As redes sociais dele também tá aí embaixo, as minhas também. Que Deus te abençoe. Envie esse vídeo para algum amigo seu. É isso. E um abraço. Falou, galera.